Oi, gente, voltei da parte 2 do vídeo, que você tem que ter coisas manuais, se caso faltar energia ou tiver alguma escassez ou qualquer coisa parecido que vocês me pediram, né, pra ter a segunda parte. Então vai lá a segunda parte, né, que eu acho interessante a gente ter, né, e se não ter agora, a gente se organizar pra ter, porque a gente não sabe o dia da manhã, né, as guerras tá aí e se alastrando, né, saindo do Oriente Médio e se alastrando na Europa por aí, porque a gente sabe que tá se alastrando, né, então eu procuro ficar informado, né, e aí sobrar acho que pra nós também, né, mulher, mas enfim, né, mulher, enfim, isso é um outro assunto que eu posso trazer aqui pra vocês também, mas enfim, né. Então eu trouxe aqui, eu acho que eu trouxe mais item do que o outro, né? Então assim, a primeira coisa que eu acho bem interessante, eu vou lavar os pratos, vai ter bagunça, porque a minha vida é real, entendeu? Então, não sei o que, minha vida é real, mulher. Aqui o vídeo é bem cruzinho, entendeu? Bem cru aqui, bem... Então vai ter barulhozinho, ó, aqui ó, lavando os pratos, criança aqui ó, meu marido trabalhando ali, o ventilador que tá calor que sol, então normal, viu mulher, por favor, normal, vida normal de qualquer pessoa, tem barulho sim, tá? A não ser que você mora sozinha ali ó, tá de boa, não vai ter barulho, né? Mas a gente que tem família grande, tem barulho. Então enfim, o primeiro item que eu achei interessante a gente ter, porque eu não tenho, mas eu vou procurar ter também, né? Semente, gente, semente de fruta, legumes, sabe? Hortinha, sabe? Temperos, eu acho muito interessante. Chá, porque, calcula comigo. Mas a gente mora na cidade, porque tem gente que mora na cidade, né? Mas eu moro na cidade. E se caso, sei lá, porque guerra é babado que só, mulher, a gente tem que se deslocar de onde a gente mora pra gente ir por dentro das grotas lá do mato lá. Calcula comigo aqui, ó. Se caso tiver uma guerra, será estourar uma guerra, que Deus me livre, que não acontece por aqui, né? Porque a gente não quer, né, mulher? E que essa guerra acabe logo. Mas se tiver uma guerra, que a gente possa se deslocar da nossa cidade, do nosso lugar, e ir pra gente ir para as grotas, lá pra dentro do mato, que é um lugar que a gente se sente um pouquinho segura. Como é que faz? Pra se manter, pra viver, pra comer alguma coisa. Interesse. Então eu acho interessante você ter sementes de fruta, legumes, temperos, sabe, de chás, porque eu acho isso muito interessante. Muita gente não fala disso, mas eu estou aqui falando pra tu, porque eu acho muito interessante. Esse é o tópico 1, eu acho muito interessante ter, mesmo você morando em apartamento, em prédio, ou não, eu não tenho sítio, mas mulher, a gente tem que pensar bem lá na frente. Tu entende? Porque a gente não achava que ia ter guerra nem tão cedo, tá tendo guerra. A gente não achava que ia se alastrar, tá se alastrando. A gente nem sonhava que a gente estivesse na mira dos Estados Unidos. A gente está na mira dos Estados Unidos. E agora, mulher? Tu entende? Pra dar o estopim ali, ó, é logo. Entendeu? A gente tá aqui, ó, só esperando que o Trump vai decidir. Aqui, ó. O que não sai nada, tu entendeu? Então assim, a gente tem que pensar bem lá na frente, meu amor, porque guerra é uma coisa complicada. A gente não consegue se manter no lugar que a gente tá, é muito raro. Porque assim, o negócio mesmo é a gente sair do lugar e ir pra, sabe, pro lugar distante de cidades. Então eu acho bem interessante, tá? Tópico 1, sementes. Tem as sementes de fruta, legumes, chá e temperos. Temperos eu falo assim, temperos eu falo, tomilho, alecrim, essas coisas, sabe? Outra coisa, segundo tópico, cordas. Tenha cordas. Eu achava que era besteira de rapaz, mas ter corda pra quê? Não, mulher, é bom você ter corda. Se você, vou ter que me deslocar, sei lá, do nada a gente tem que sair do nosso lugar e ir por mato. Com a corda, com a lona e uma corda, dá pra montar uma cabaninha improvisada. Eu fui escoteira, tá? Por favor, me deixa. Por favor, meu respeito. Eu fui escoteira sim. Do 7º dia que a gente fazia acampamento, sim, viu? Me respeite. Que eu tenho uma habilidadezinha corrada assim. Eu tenho uma habilidade um pouquinho a mais. Dá pra sobreviver, viu? Me deixe. Então, é bom você ter corda. Principalmente se você mora no apartamento. Meu Deus, aconteceu agora. Porque aqui, meu amor, na Baixada tá tendo modinha, viu? Ou no estado de São Paulo. Porque eu vejo muito repórter. Sei lá, incendiou um apartamento.
o botijão estourou. Ah, foi fazer alguma coisa, pegou fogo. Tá moda agora, minha filha. É bem fácil, é muito, sabe? É raramente que acontecia isso, mas hoje tá muito assim, sabe? Os pessoal parece que, não sei, tá se distraindo, eu acho que é bem com aqui, ou sei lá, gente, mas é bom você ter corda de muitos metros, mais de 20 metros, entendeu? Muito mais, então é bom ter corda. Tem gente que compra pequena, né, média, mas é bom grande, né? Porque para essas coisas e outras aventuras que podem vir a acontecer, né, na nossa vida. Porque eu acho bom você ter corda assim. Então eu tenho, mas é pequena, né? Então eu vou comprar uma maior, né? Porque vai, né, que aconteça alguma coisa, a gente tem que estar prevenida, né? Em todos os aspectos. Então, ó, o terceiro item é você ter ferramenta, gente. Ó, tem a ferramenta para você resolver coisas pequenas, tá? Porque se você não resolver uma coisa pequena, ela vai se alastrar para uma enorme. Então tenha equipamentos, eu tenho pequenas ferramentas, tá? Que meu marido comprou, eu tenho martelo, eu tenho alicate, várias chaves de fenda, eu tenho prego, eu tenho, sabe, um equipamento, um mini equipamento, porque ele tem um arsenal todo, meu filho, ele tem um arsenal de ferramentas. Não, para gostar de ferramenta, ele tem elétrica, ele tem manual, ele tem, minha filha. Tu imagina, ele tem um arsenal. Eu tenho só um coisa que miúda aqui, ó. Só pra, por exemplo, estourou coisa, eu vou e ajeito. A torneira. Sei lá, trocar alguma coisa, o fio, eu tenho. Você entende? Pra coisas assim mínimas, é bom você ter uma ferramenta pra você, né, tá mais ou menos preparada, né? Então, o terceiro item, quarto agora, coador de café. Eu tenho coador de café, olha, esse café. Esses coador de café aqui é maravilhoso. Eu tinha aqueles coador de papel, mas olha, aí eu calculei assim, sabe? Eu falei assim, mas rapaz, pra que coador de papel se eu posso ter um desse e usar várias vezes? Porque assim, na minha cabeça aqui, porque quando a gente vai amadurecendo e vai colocando os pingos nos dias assim, né? Calculando assim, na ponta do lápis, assim, rapaz, eu tô jogando dinheiro no lixo, porque é só uma vez que a gente coa naquele coador de café, de papel, né? Eu digo, não, menino, olha, tem aqui, ó. Eu uso várias vezes. Esse aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Comprei, ó. Comprei 3, né, com esse, né? Ó, coador de café, desse daqui, ó. Maravilhoso, você usa várias vezes. Isso aqui, maravilhoso. Tem a coador de café manual, gente. Tem, mas só que não dá, porque hoje é tudo tecnologia. Eu acho, pra mim, que tem que ter, sabe, a balança equilibrada. Você tem que ter um pouco de manual e um pouco de elétrico, porque tudo é elétrico, aí quando faltar energia tu vai se lascar. Tu entendeu? Então tenha um pouco de manual, um pouco de... Eu tenho, ó. Eu tenho minha cafeteira ali, mas eu tenho isso aqui, ó. Menina, por favor, né? Por favor. Faltou luz, como é que eu vou fazer café? Ainda tem outra coisa também. Se tu não tiver, faltou energia, que não sei o que, isso aqui lá, entendeu? Por muitos dias que acontece em vários lugares. Não tem o coador do café. Pega uma meia. A meia, mulher. Pega a meia. Lavou tá novo, aquele negócio, né? Aquele ditado, lavou tá novo. Pega uma meia e coloca lá. Usar a cabeça. Entendeu? Menina, pega uma meiazinha, tá tudo certo. Com o café ali, tá maravilhoso. Fica gostoso que só. E se eu um dia não tiver, pegar a meia? Porque naqueles tempos de escassez, naqueles tempos de loucura, de guerra, meu amor, a gente não vai ficar, que nojo, que não sei. Não, meu amor, é matar 20 leões pra gente sobreviver. A minha sogra, ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Meu amor, ela contando pra mim, Ana, não, ela fala, minha filha, no tempo de guerra, é uma escassez tão grande. Ela foi na Itália, foi Paulinho, Portugal. É Portugal, não foi, Paulinho? Portugal, lá nas montanhas lá me falando. Ela, no tempo de frio, era neve, meu amor. Aí elas faziam aquele negócio pra... Ela colocava sal nas coisas pra durar, pendurava alho, pendurava cebola, naqueles
tempos lá, do tempo do rococó das pedras quadradas, voltaram, né? Então é assim, minha filha, ela me explicando, falando que a comida que elas mais comiam era batata, porque batata era uma coisa que enchia e dava muito, e plantava rápido, sabe? E colhia rápido, no caso, né? Elas plantavam e colhia muito rápido. Então, batata também era uma coisa que multiplicava, ela plantava uma coisa e multiplicava a batata, entendeu? Era batata, azeite, elas faziam pão. Era esse negocinho aí, entendeu? Que era bem simples a comida pra tentar sobreviver à guerra, porque ela falava que era tempo de escassez mesmo, aquela escassez que você olha pro quarto quando dá vontade de comer alguma coisa. Aí a mãe dela falava assim: ai filha, come isso aqui, mas pra tapiar a barriga, sabe? Que ela, eu não lembro que ela queria tomar sopa ou alguma outra coisa. Eu não lembro o que ela falou. Aí a mãe dela fez: não, filha, mas tem isso aqui, come isso aqui pra tapiar a barriga. Olha, ela contando pra mim, babado, viu? Ela disse no tempo de neve, que era bem rigoroso lá nas montanhas, sabe? Quando caía neve, menina, ela falava que multiplicava sabe? A sobrevivência dela, né? Porque, olha, babado, viu? Babado. Porque no tempo de inverno a gente parece que tem mais fome, né? Então a escassez de alimento, a escassez de tudo, de produtos de limpeza. Ela falou que sobreviveu, mas não sabe como, mas sobreviveu. Então, vou te falar, no tempo de escassez a gente não fica pensando: ai, porque eu tenho que comer isso, porque ele não vai comer o que tem, entendeu? E dá graças a Deus que tem, entendeu? E se for coar café na meia, vai coar café na meia, entendeu? É melhor do que nada. Tu entende? Só quem passou por escassez da vida, eu já passei. Só quem passou por necessidade da vida, por escassez mesmo da vida, mesmo sem ou com guerra, sabe sobreviver a qualquer momento ruim da vida. Eu falo sempre isso para minhas filhas. A pessoa que já passou por dificuldade na vida, ela passa por qualquer coisa, por qualquer dificuldade na vida que se vinha, se ela, né, ter esse momento da vida dela novamente. Você entende? Eu vou falar pra tu, não é fácil, mas a gente passa. Dinheiro, eu acho, sabe, muito assim, essencial você ter dinheiro guardado, tá? Principalmente trocados, sabe? De 2, de 10, de 5, sabe? Não pegado 100, 200, porque na hora da escassez faltou luz, ninguém vai ter assim, né, aquela flexibilidade de ter, sabe, para trocar dinheiro, não vai ter. Então eu aconselho você ter dinheiro, sim, ter dinheiro, porque calcula comigo, teve uma falta de energia, sei lá, por 3 dias, uma semana, ou por, sei lá, quase um mês, não vai ter caixa eletrônico, não vai ter banco, seu cartão não vai pegar. Então assim, em tempo de guerra piorou mais ainda, você entende? Então é melhor você ter dinheiro também vivo em casa, sempre tenha, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe o que nos espera, na verdade, né? Que o mundo tá tão assim, tão coisa nesse negócio de guerra, não sei o que, e a gente fica, né, a flor da pele, mas calma, reza a Deus e pede discernimento e inteligência pra a gente seguir a vida. Aqui se a gente não pedir isso, a gente dói, mulher. Você entende? Então, não sei nem quantos dias eu tô, mas eu tô indo. Painel solar. Eu acho muito interessante e muito importante a pessoa ter um painel solar. Não precisa tu comprar um painel solar do tamanho da tua casa. Não, tem uns tipos de painel, eu vou colocar aqui, sabe, uns dos modelos que tem. Eu vou tentar também ter um também, mas não agora, mas quando eu tiver um dinheiro assim, né, aí eu vou e invisto nisso, porque eu acho muito assim necessário, entendeu? Em tempo de falta de energia, sabe, de uma guerra ou de qualquer outra coisa que a gente possa, né, pegar nessa vida, né, louca que a gente tá vivendo, né, porque é loucura. No momento que a gente tá vivendo é assim, é um turbilhão de loucura, né? Muita coisa acontecendo, a gente não sabe dia da manhã, a gente fica assim pensando: meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então assim, eu acho muito importante. E aqui na região onde a gente mora, na região do mundo, do Brasil, sabe? No continente onde a gente mora, eu acho muito necessário a gente ter, porque a gente tem sol praticamente o ano todo. Você entende? Então assim, é maravilhoso e favorece a nós. Então eu acho muito importante você ter um painel solar, sabe? Tem uns bem legal, tá?
de um valor bem acessível também, junto o dinheirinho, passa lá no cartão, entendeu? Porque dá certo e eu acho muito interessante você ter um painel, né, solar. Eu tava até pensando assim, mas eu acho que eu não vou conseguir. Aí a menina falou, Ana, a menina aqui, eu não lembro. Mulher, de nome eu sou horrível. De nome e número eu sou horrível. Mas teve uma menina aqui que falou, Ana, olha, esse painel tal, pesquisa aí, tu vai gostar. Menina, esse painel é maravilhoso, eu até coloquei no meu carrinho. Foi, porque eu quero investir nesse painel. Maravilhoso, tem tomada pra você colocar, sabe, maravilhoso. Então tenha painel painel solar. Eu acho muito interessante você ter, né? Revista de receitas de comida, eu acho muito interessante você ter, porque na hora do apagão, quando a gente não tiver essa qualidade de vida assim, né, de ter energia, acessibilidade a tudo, ao notebook, ao celular, que a gente, receita de tal, a gente tá aqui na palma da nossa mão, mas quando não tiver energia, como é que a gente faz? Então, entende? Então, assim, nem todo mundo sabe fazer um pão, nem todo mundo sabe fazer. Eu fiz bolo, vice, lembrando do bolo, eu fiz bolo ontem. E agora você fazer bolo, me respeite, mulher. Eu sei fazer bolo, mulher. Como eu tô feliz. Eu fiz um bolo gostoso. Mas eu fiz sozinha. Eu digo, pera aí, não tinha manteiga. Eu fiz com óleo, deu certo. Agora eu sou uma boleira de qualidade, viu? Filha de boleira, neta de boleira. Agora, olha, por favor, viu? Me respeite. Que eu não sabia, né, mulher? Eu falei pra tu. Eu tava, vendo, aprendendo, olha. Agora eu vou aprender a fazer pão. Porque a gente tem que fazer pão, entendeu? Diz que a gente tem que fazer tudo de um pouquinho, viu? Eu acho muito interessante você ter revista de receitas. Porque naqueles tempos, nossa avó, nossas tias, nossas mães, a gente tinha, né? Elas, no caso, tinha, né? Que elas que cozinhavam. Tinha várias revistas de receita aqui, doce, salgado, e tudo que de jeito de receita elas tinham. Então é bom a gente ter também, tá? Muita gente não lembra desses detalhes, mas eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Revista de receitas de comida. Filtro de água, sabe? Aqueles filtros de purificar a água. Porque assim, vou te falar, tem muita gente que estoca comida, atola. Entope a comida entope a casa de comida para armazenar. Mas a água, mulher, como é que tu vai fazer comida sem água? Como é que tu vai sobreviver sem água? O ser humano, ele vive sem água no máximo 3 dias. E olha, se tiver um físico bom, viu? Se você tiver um físico frágilzinho, tu está lascada. No máximo 2 dias, entendeu? Para tu sobreviver. Então, assim, tenha filtro de água. Ana, eu moro num apartamento minúsculo, mas tenha filtro de água, porque choveu, sabe? Canaliza a água pra tua casa, entendeu? Bota a bacia lá, olha, e a água vai, né? Naqueles tempos, nossas avós, elas canalizavam a água, sabe? Minha mãe, ela canalizava a água, por exemplo, a gente morava em casa. Aí quando chovia muito, porque lá faltava de vez em quando água, e a gente, né, tinha uns tonel. Aí pra ter água em casa, né, a gente pegava umas bacias, aquelas bacias de plástico, sabe aquelas goteiras que é de telha, sabe? Aí cai, né? A gente botava lá, os baldes, rapidinho enchia. Então, assim, pra você tomar a água da chuva, tá? Porque bem poluído, tá? Não é bom você, caiu, vou tomar. Não, tá? É bom você ter aquele, ou ferver, tá? Ferver, se você não tiver um acesso a fogo, tenha um filtro de água. Ou senão você ferve, aí depois você filtra lá, bota um paninho aqui, ó. Porque tem as impurezas, né? Os telhados sujos, aquela coisa toda, aquele babado todo. E onde eu moro, minha filha, o ar não é rarefeito muito não, então tem umas poluição. E se você morar em São Paulo, vem que lascou mesmo. O ar é podre. Então tenha sim filtro de água para purificar sua água. Já que você não tem um lugar que é grande, eu não tenho um lugar aqui grande para estocar água. Estocar água é uma coisa meio que complicado, mas eu estou estocando água assim, uma quantidade boa. Estou aos poucos, estou estocando água, tá, gente? Não deixe de estocar água e não deixe de estocar água. Se você tem um espaço aí, estoque, não perca tempo, porque não adianta você estocar alimentos, vários alimentos, se você não tem a água. A água tinha que ser o primeiro tópico para você estocar. Um dos tópicos, né? Pra você estocar. Sem água você não toma banho, você não tem sua higiene, você não se hidrata, você não faz comida.
Então tenha água ou filtro de água, tá? Mas pelo menos tem uma aguinha aí pra você pelo menos se organizar por uma semana ou um mês. Tu entendesse? Só pra você tomar água e fazer comida. Porque o banho, meu amor, o banho a gente pega um missinho ali do umedecido, limpa o cocué, entendesse? E só tomar banho mesmo quando tiver aquela abundância de água. Mas tenha, o meu conselho é que vocês tenham pelo menos um mês de água, gente, pra você se organizar, pra quando chover, captar, sabe, água ali se entendesse? Eu quero falar, vocês entenderam que eu sei que vocês é inteligente. Meu marido tá conversando no celular, tá, gente? Ele tá resolvendo as coisas, então não vai ter barulho. Então, gente, filtro de barro. Eu vou ter aqui em casa, não tenho filtro de barro. Eu acho muito interessante filtro de barro no tempo que a gente tá vivendo hoje, tá? Porque a água, ela vem contaminada, querendo ou não a gente, tá? Então eu acho melhor o filtro de barro, porque ele filtra. É um dos filtros melhores que a gente tem, é o filtro de barro, sabe? Eu vou colocar aqui pra vocês. O filtro de barro, ele é maravilhoso, gente. Então tenha filtro de barro, tá? Porque tem muita gente que não tem, acha que é bobeira, sabe? Mas eu nem lavei os pratos, né, mulher? Ó, no tempo da minha avó, das minhas bisas, das minhas tias, sempre, nas casas que eu ia, sempre tinha o filtro de barro. Sempre, em qualquer lugar que eu ia, em qualquer casa de amiga, de escola, tinha filtro de barro, sabe? E eu não sei se ela sabia, eu não sei se é coisa do município, do estado, né, onde eu morava, mas lá no Nordeste é muito fácil você ter um filtro de barro na casa de alguém. Hoje não, hoje tá mais difícil, tá, você encontrar, mas antigamente era muito fácil de se encontrar. Hoje tá meio que raro. Outra coisa, livros pra ler, sabe? Naquele tempo de escassez não vai ter nada pra tu fazer. Aí o tédio consome, né? E o tédio é ruim. O tédio é ruim, né? Então, assim, se a gente não saber lidar com o tédio, consome nós, né? E quem tá ao nosso redor, né? A gente não vai conseguir fazer nada direito, não vai conseguir pensar, raciocinar. Então, eu acho um bico, né, pra vocês ter livros para ler, sabe? Para você ter uma tática aí onde você mora, sabe? Principalmente quem não tem família, né? Que mora sozinho, né? Eu acho muito legal você ter livros para ler, para se entreter, se distrair com alguma coisa. Livros de pintar, sabe? De desenhar. Porque quando a gente tá naqueles tempos de escassez, falta de energia, falta de água, a gente procura ter um pouco de dignidade, né, mulher? Porque assim, a gente tem um pouco de dignidade, né? Parece que a gente acredita que vai melhorar, sei lá, sabe? A gente fica com mais impulso pra gente batalhar, pra gente ter nossas coisinhas, né? Pra gente reverter a situação. Não sei vocês, mas eu penso desse jeito. Tá? Eu acho muito interessante, principalmente a gente que tem filhos, crianças pequenas, para entreter eles com alguma coisa, porque criança, né, vou te falar, entra muito no tédio, né, quando você não tem algo para fazer, ou alguma coisa para eles fazer, sempre entra no tédio, e principalmente nesse tempo, né, de tecnologia, que eles tiram o tédio aqui, né, no celular, que a gente sabe, né. Antigamente, no nosso tempo, a gente tirava o tédio, era ir pra rua, brincando no meio da rua, arengando por povo feio, né, catarrendo, era assim. Então, era assim que a gente tirava a nossa distração. Outra coisa que eu acho legal também é você ter jogos pra jogar, jogos de criança mesmo, sabe? Um tabuleiro, um caça-palavra, sabe? Um dominó, dama, esses joguinhos que a gente joga, sabe? E eu tenho aqui em casa. É bom você ter, principalmente como eu falei, como tem criança aí, né? Então criança sempre gosta dessas coisas. Minhas filhas gostam dessas coisas de jogos, sabe? Elas gostam.
Quebra-cabeça eu acho muito interessante e legal. Eu amo quebra-cabeça. Eu tinha um quebra-cabeça que ele acho que tinha uns 3 metros, sabe? De altura e de largura. Era enorme, era um mapa-mundi que eu tinha. Lindo ele era, lindo, lindo. Era de madeira, sabe? Lindo, lindo, lindo. Só que eu não sei onde é que foi parar. Nossa, eu montava aquilo ali. Nos primeiros dias eu acho que eu fiquei quase um mês, minha filha, montando aquilo ali. Mas depois tu vai pegando na prática, né? Tu já sabe praticamente onde é que é, né? As pecinhas. Mas eu amo montar quebra-cabeça. Tem que ter paciência, né? Tu tem que estar concentrado, né? Então é isso, gente. Esses itens aqui eu queria trazer pra vocês, que eu acho muito interessante, né? Muita gente não foca nisso, né? Só foca em outras coisas. Claro, como eu falo pra vocês, é muita coisa pra gente organizar, sabe? Pra gente se preparar, né? Aí a gente acaba focando em um e em outro não, tá? Então é isso, gente. Não esqueçam. Eu vou até falar novamente, enfatizar. Não esqueça em hipótese nenhuma de estocar água. Estoque água. Porque é muito raro a gente escutar, né? Ah, estoque água. Ah, se não dá pra estocar água, pega filtro, purificador de filtro, sabe? Filtro de água. Então, gente, faça isso. Porque não adianta nada você estocar um monte de comida e não ter água, tá? Você só vai durar, você e sua família só vai durar uns 3 dias. E olha lá, viu? Então não vacila não, tá? Faz isso direitinho, se organiza. Também não tenha aquela... Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que ir amanhã comprar isso tudo. Não, mulher, vai comprar aos poucos, entendeu? A gente tem tempo. Em nome da glória. Entendeu? A gente tem tempo, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai acabando por aqui, tá? Eu vou terminar meus pratos aqui, né? E é isso. Um beijo pra vocês. Se cuidar aí que eu vou me cuidar daqui, tá? E fique por dentro das notícias, viu, minha gente? Por favor, tá? Beijão pra vocês. Tchau.